Olá, boa tarde. Hoje, 12 de 9 de 2021, eu estou aqui de frente a um casarão que foi reconstruído com o trabalho de 2 pedreiros, 2 serventes, um pintor. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o ambiente, a fachada, como ficou lindo essa reconstrução, essa restauração aqui dessa casa. Mas então, esses trabalhadores que fizeram essa restauração aqui, nenhum deles são funcionários direto do poder público, né? No caso aqui de uma prefeitura. São trabalhadores contratados de uma empresa que presta serviços, são bastante precarizados, são trabalhadores que ganham muito pouco e que fazem coisas tão bonitas, tão belas, né, para que nós possamos usufruir. Evidentemente que nem todos podem usufruir de um descanso num local como esse, e às vezes tem até desconhecimento das coisas que a sua própria cidade pode oferecer, porque estão aí preocupadíssimos com a sobrevivência, muito ocupados com a sobrevivência. Então essa é uma discussão que ela é mais ampla, ela não fica só nisso. Existe uma mudança profunda no capitalismo, que é uma crise profunda, e existe uma crítica da economia política que foi substituída pela linguagem, por uma crítica, né, apenas da linguagem. E a análise das relações sociais objetivas foram substituídas pela arbitrariedade da interpretação subjetiva dessa realidade. Isso veio complicar as coisas para a luta da classe trabalhadora, porque não se faz uma análise séria das mudanças que ocorreram no capitalismo e das mudanças como consequência no seio da classe trabalhadora. Agora que a crise do capitalismo coloca o sistema, vamos dizer assim, num estágio terminal, não há como acreditar em ilusões e usar disfarces. No entanto, eu creio que é também necessário rever os conceitos clássicos de uma classe de capitalistas proprietários dos meios de produção, explorando a classe explorada que produz mais-valia, que produz lucro. É óbvio que isso continua acontecendo, mas não é suficiente para abarcar o novo conceito de pobreza, de exploração. Você tem aí hoje uma grande maioria excluída da produção direta de bens materiais. Uma grande maioria que tem emprego informal. Os que têm emprego formal hoje são um grupo, vamos dizer assim, entre aspas, de privilegiados. Nós estamos tratando agora de desempregados permanentes, prestadores de serviços baratos, verdadeiros empresários da miséria, vendedores de rua, no sinal, no semáforo, catadores de lixo para reciclagem. E a renda caiu abaixo do limite mínimo necessário para a sobrevivência. Como que isso acontece ao longo da história, assim, grosso modo, né? Muito grosso modo, que não dá para tratar isso num pequeno áudio ou num pequeno vídeo aqui agora.
A questão é que a introdução tecnológica a partir da microeletrônica e da informatização conseguiram reduzir uma parte significativa da classe operária industrial e dos camponeses. E o capital acumulado foge cada vez mais para a especulação financeira. Essa é a realidade que nós temos hoje. Enquanto uma quantidade significativa de trabalhadores caem na miséria, do outro lado, né, ocorre uma acumulação simulatória do capital por meio das chamadas bolhas financeiras. A classe média, formada por médicos, advogados, engenheiros, etc., aqueles, como se dizem, esse termo começou acho que na década de 80 ainda, não sei, ou antes, aqueles que têm capital humano, os qualificados, esses também foram atingidos em cheio pela crise atual do capitalismo. E contribui para isso a política do Estado mínimo, o neoliberalismo, que destruiu o que existia de estado de bem-estar social. Justamente porque as classes médias dependiam da extração de mais-valia no setor produtivo. E com a queda desse setor produtivo, cai também as condições da classe média. Nós temos então um novo setor, que é pago ao dia, né? Os freelancers, as universidades privadas. É interessante notar que a proletarização, né, entre aspas, das camadas qualificadas está ligada a uma desproletarização da produção. Então, o enxugamento do trabalhador diretamente produtivo, ele afetou sobremaneira essas ditas classes médias. A classe média nunca teve uma vida própria, vamos dizer assim. Ela sempre dependeu, né, desse crescimento na área produtiva. Então nós temos aí trabalhadores precarizados em todas as áreas. Uberizados, professores, advogados, uberizados pesquisadores, uberizados trabalhadores de apps. São verdadeiros boias frias de todas as categorias. Acadêmicos, catadores de papel, professores, médicos, engenheiros, pedreiros, motoristas. Então é uma uberização de toda a classe trabalhadora e incluindo aí essa dita classe média. Os sindicatos que existiam até hoje estão a ponto de morte, porque eles não entenderam, ou não quiseram entender, ou não podiam entender, né, essa transformação que ocorria no capitalismo e na classe trabalhadora, na estrutura da classe trabalhadora. Portanto, esta é a realidade e nós temos que parar de viajar na maionese. Os trabalhadores de todas as categorias, desclassificados e uberizados, de todas as cores, de todos os matizes, de todos os empreendimentos, de todos os serviços, estão na hora de todos se unirem numa luta única para pôr abaixo esse sistema capitalista que está em crise terminal e não tem plano B, C ou D. O único plano que eles têm
é de arrancar até a última gota de sangue dos trabalhadores e colocar o Estado, os governos nacionais, né, irrigando bilhões e até trilhões, quatrilhões de dólares para tentar salvar a pele, para tentar salvar a taxa de lucros. Então o capitalismo ele entrou aí numa fase que não tem volta. Essa não é uma crise como as outras. Essa é uma crise estrutural, de fim do capitalismo, não tem como continuar. O capitalismo não tem mais como se expandir. A Terra não vai aumentar de tamanho, os continentes não vão aumentar o tamanho geográfico, não tem como, né? O capitalismo já ocupou o que tinha de ocupar e não tem outro imediato de grande parte da população. Espero ter ajudado na compreensão um pouco melhor do que está acontecendo no mundo e com esse sistema onde nós vivemos. Muito obrigado, até a próxima, professor Marcos.